Graça e paz, meu irmão, Deus abençoe. Estamos aqui entrando em mais uma live hoje, alguns minutos mais cedo, que eu acabei de sair de um culto, estou atendendo desde cedo, então estou cansada, mas não podemos deixar e nem podemos falhar, amém? Então, hoje, dia 31, nós vamos estar lendo 1 Samuel, capítulos 17, 18, 19 e 20. Por isso também eu estou começando um pouco mais cedo, porque são 4 capítulos, né? Não são 3 capítulos. Então, gente, vai entrando aí, né? Vai dando seu ok. Nossa irmã Selma Afonso já está aqui, né? Não sei se Zezé viu, porque a Zezé também é muito pontual, né? Mas ela está acostumada com 11 horas. Mas como eu disse, gente, não é um horário fixo, é dentro daquilo que eu puder. Eu tenho tentado manter um padrão para que a gente possa todo mundo assistir, tá bom? Mas, assim, um dia que você não conseguir assistir, não se preocupe, assista no outro dia. Deus vai abençoar a sua vida de qualquer forma, tá bom? Então, já está aqui conosco, deixa eu ver mais quem entrou aqui, além da nossa irmã Selma, Elizabeth, a Elizabeth, a André Batista, nossa irmã Ranúzia, a paz Ranúzia. Quanto tempo que eu não te vejo, né, Ranúzia? Deus abençoe. Então vamos entrando, gente, para poder a gente começar, né? E também descansar. Vamos ver se a gente consegue acabar por volta das 11h30, no máximo, tá bom? Porque hoje são 4 capítulos, hein, tá? Prepara aí sua Bíblia. Capítulo 17, é bem grande. Capítulo 18, né? Capítulo 19 e 20. O maior é o 17. Mas é benção. A gente está aprendendo tanta coisa, né, gente? Aliás, deixa eu dizer para você, né? Hoje nós tivemos assim um culto muito abençoado agora à noite. Eu vou postar depois as fotos aqui no Facebook, né? Nós fizemos uma ceia pascual, né, com as ervas amargas, um cordeiro maravilhoso assado, pães asmos, né, e o suco da videira, né, que é o suco de uva. Gente, foi profético. Outra coisa que nós fizemos, olha aqui, ó, no meu dedo, cada irmão da igreja recebeu e fizemos uma aliança com Deus, ó, foi renovada a aliança com Deus e com o símbolo da aliança. Né? Eu espero que nossa igreja tenha gostado. A Ranúzia falou aqui, ó, culto maravilhoso e muito abençoado, né? Então Deus possa abençoar você que está entrando aqui, né? Maria Amélia Cardoso, Marlete também, amém? Raquel Félix, né? A Sueli também entrou aqui, Deus abençoe. Sônia Pimentel está aqui comigo, né? Arlete Taveira, Deus abençoe. Amém, gente. Vamos lá, né? Entrando aos pouquinhos. Vilar também entrou aqui, né? Eu sei que às vezes a esposa entra e o esposo acompanha, né? Mas tem casal que cada um entra no seu celular. De qualquer forma, muito obrigado, né, pela companhia de vocês, né? O Silvino tá aqui, né? Amém. Amém. Silvino tá aí. Deus abençoe, Silvino. Paula Martins, né? Eva Costa, amém? Então vamos entrando. Eu sei que as pessoas estão acostumadas com 11 horas, mas eu quero conseguir entrar um pouquinho mais cedo para que a gente também possa terminar um pouco mais cedo, até porque hoje tem um capítulo a mais. Tá bom, gente? Foi tudo bem. Aliás, está sendo bênção na igreja metodista, está sendo bênção na região, né? Pelo que eu soube, a Juvenília, o fogo desceu, foi uma bênção, foi tremendo, né? E no nosso culto também hoje foi muito maravilhoso, participação do coral misto, né? A apresentação das crianças, que coisa mais linda, gente. Foi linda a apresentação das crianças. Nossos juvenis, né, fizeram uma apresentação também magnífica, muito eloquente, muito boa, muito legal. Está sendo o que Deus está fazendo. Ele está avivando, né, a sua obra. Né? Então vem fazer parte dessa família aí de fé, tá bom? Também está conosco aqui a Cleusa Blanche, a Regina Vieira, né? Deus abençoe, aleluia. Eu acho que em todas as igrejas foi tremendo, né? Em todas as igrejas foi muito legal, né?
Pega lá, Sônia, deixa eu mostrar ela aqui pro pessoal. Aqui. Aqui, gente, vocês conhecem essa coisa linda aqui, ó? Olha para lá de B. Aqui, ó. É ela que todos ouvem miando. Essa menina chamada Baby Blue. Coisa boa e gostosa. Ó, não mia não, baby, que todo mundo escuta você. Olha a coisa mais linda, gente. Olha o olho dela. Tô passando. Já tava aqui dando as murmuradinhas dela aqui, né? Pra gente pegar no colo. Então, gente, a gente vai começar, estamos chegando a 25 pessoas. Catarina aqui conosco. Nossa irmã Célia. Célia, parabéns pela ceia, pela mesa de ceia magnífica. Deus continue te abençoando, tá? E toda a equipe. Ana Marinha, Neide Vitor, quem mais está aqui? Eva Costa também está aqui, né? Deus abençoe a todos que estão entrando aqui. Amém. Zeneide Ramos. Ok. Cleusa Blunt, eu falei, né? A Sônia está mandando beijos ali. Amém. E, gente, aproveitar, né, que você está entrando aí, né? As pessoas estão perguntando do curso de intercessão, né? Esse curso é um curso de batalha espiritual. Vai começar 20 de abril e a formatura será em novembro, sempre no terceiro sábado de cada mês, tá bom? Então você clica lá no link, tem um link na página do Facebook do Distrito de Nova Iguaçu. Tá lá o link lá, tá bom? Aí você entra lá, se inscreve, né? O pagamento é através do Banco Itaú Personalité, usando o Pix com agência e conta, né? A gente vai viabilizar ali que eles pedem, quando fala de agência e conta, pede o CPF da pessoa. A gente vai estar disponibilizando com o pastor Romário, tá bom? Mas se inscreva, a gente está aí com 150 vagas. E vai ter também... Qual é a data, Sônia? Dia 4 de maio. 4 de maio, mês que vem, depois de abril. Vai ter um curso de santuário e vai ser muito riquíssimo, porque Deus está falando outras coisas com a diaconisa Sônia, e ela, a pedido, né, de vários pastores, para que ela desse o curso numa igreja, outra e outra. Então, para centralizar, o curso vai ser na Central de Nova Iguaçu. Venha aprender, tempo de crescimento, tá bom? Então tá aqui conosco Neidmar, Fernanda Dias, Marisa Peçanha, Bete Oliveira. Eu queria ver a gatinha. Quem falou? A Fernanda. Queria ver a gatinha. Já fugiu, né? Né? O Neidmar, né? Aí tá conosco aqui. Ana, ó, quando a gente acabar aqui, Fernanda, você entra de novo na live, porque ela tá bem no início aqui. Porque ela tinha que dar a parecidinha dela, né? Aonde? Deixa eu conseguir pegar. Ah, tá. Ela não é fácil. Tá brava, ela tá brava. Aqui, gente. Aqui, Fernanda. Ela tá mal criada agora. Olha lá. Olha pra lá, gente. Que mamãe, coisa linda. Olha, gente. Coisa mais linda essa menina. É ela que faz aquele escândalo. Sabe pra quê? Que é colo. Ou colo ou carinho assim, ó. Pode ficar o dia todo aqui que ela deixa. Vai lá, baby. Vamos começar. Não é fácil. Então vamos lá, gente. Vamos conversar. Gato apresentado. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 17. Mas antes, é claro, nós vamos orar. Amém? Então todos e todas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Chegou aqui Iracema, Helena, né? Fernanda, cumprimentei. É muito linda a minha gatinha, né, Zezé? Então vamos, essa gatinha, gente, ela foi presente de Deus. Deus falou que não ia me dar um gato. Aí eu falei, tá bom, vou ter um gato virtual. Então, abri a minha tela aqui, aparecia um gato siamês peludinho de olho azul. 3 anos depois, já tinha até me esquecido do que pedisse ao Senhor. Eu fui a uma igreja e Deus resolveu me dar a baby, né? Que me acompanhou, entrou no carro, veio para casa e está comigo há 5 anos, né? Então, foi uma gatinha que Deus me deu. Depois que eu já não queria, mas nem lembrava disso. Deus é assim, né? Então, vamos lá, gente, vamos lá. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Páscoa que o Senhor nos deu a oportunidade de vivenciar.
Senhor, celebração, gratidão, salvação, rendição e muita alegria pelo que o Senhor fez por nós. Todos nós que estamos aqui te amamos, Senhor, e te agradecemos pela tua bondade. Abençoa os que conseguem entrar, fazer comentários, abençoa os que entram, mas não conseguem estar aqui nos comentários. Senhor, os que não entram hoje, mas vão entrar outro dia, que todos sejam abençoados e que todos nós juntos possamos aumentar no conhecimento de Deus. Pedimos a tua bênção sobre a nossa live, que o Espírito Santo possa nos guiar, pois sem ele nada podemos fazer. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, gente, olha. Capítulo 17, né? Lembrando que Saul, né, conhece Davi. Davi, então, passa a ser o escudeiro fiel de Saul. Ele que toca, né, a harpa para que os demônios fujam da presença de Saul. E assim, né, eles começam esse relacionamento. Até então a palavra fala que Saul amou Davi, né? Claro, até ele saber que Deus levantou um outro ungido para ficar no lugar dele e começou a desconfiar que era Davi, né? Então vamos lá. Capítulo 17. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Olha isso, gente. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. Olha isso. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Lembrando, né, que os filisteus serviam aos deuses estranhos e estavam confiados no seu poderio bélico, né, na sua experiência de guerra. Eram homens sanguinários, né? E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Porque é isso que o diabo faz, né? Ele lança uma notícia igual aquela, né? Que nós ouvimos que havia um dilúvio e vinha chuva de 700 milímetros, que não sei o que, como nunca viu na história do Brasil. E Deus amenizou tudo. Falei com Deus essa semana, foi ontem, e o Senhor falou que ele diluiu essa chuva de forma que até ontem essa chuva foi diluída. Então não vai vir mais, né? E hoje, inclusive, Páscoa, Deus mandou um sol maravilhoso e um céu azul. Esse é o Deus que a gente serve. Então, o filisteu continuou: me deem um homem para que lute comigo. Saul e todo o povo ficaram apavorados. 12. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens,
e os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. E chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o caçula, né? Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai Belém. Olha a responsabilidade de Davi. Ia lá, dedilhava a harpa para poder os demônios saírem de Saul, depois voltava e cuidava da ovelha de seu pai. Você vê que era um jovem, né? Devia estar aí com seus 17 anos, muito responsável. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Imagina, gente, 40 dias, você escutando um filisteu gigante de quase 3 metros de altura, que é o tamanho de uma casa, e ele afrontando Israel de manhã e de noite. Né? Cadê? É só mandar um homem para cá lutar comigo. Se ele me vencer, nós nos rendemos. Se eu vencer, vocês são obrigados a se render. Claro que ele estava confiando no poder e no tamanho dele. E Israel estava cheio de medo, sem lembrar que tem um Deus que peleja por nós, né? Então vamos lá. 16. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. 17. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja com os teus irmãos como seus irmãos estão e tragam uma prova de que eles estão bem. Saul, ele e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Lembrando que 40 dias e ainda não tinha luta, só tinha afronta, né? 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda. Olha a responsabilidade, gente. Olha o zelo com as coisas do pai. Carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamento, e a casa de seu pai isentará dos impostos de Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército dos Deus vivos? Você já nota na fala de Davi, mente não conformada e um jovem, né, que sabe que ninguém afronta o exército do Deus vivo e escapa. Fé. Verso 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. E Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha.
E Davi respondeu: o que eu fiz agora? Não vê nada, gente. Está perguntando. Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Olha bem, amados. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi, e Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra o filisteu. Olha só, gente. Homens armados de guerra forte. Lembrando que o irmão mais velho, né, de Davi, ele era tão bonito que impressionou até o profeta Samuel. Era alto, era forte, era bonitão, né? Mas olha quem é que está aqui na frente de Saul dizendo: eu vou lá, eu vou. Fé é algo extraordinário, gente. Extraordinário. E aí ele disse: esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantar contra mim, se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Isso ele defendendo a ovelha mesmo, da casa de seu pai. Ele lutou com o leão e ele lutou com o urso, só para salvar uma ovelha, gente. Olha isso. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Isso é fé. Isso é fé. Muita, né? Muita fé. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor seja com você. De alguma maneira, o coração de um rei medroso, temeroso, e que não conseguia confrontar nem afrontar o exército inimigo, confiou nas palavras desse jovem que temia o Senhor e que tinha certeza que Deus livrava. 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. Então, é uma espécie de uma sacola, né, que cruzava de um ombro para o quadril. E com a sua funda na mão, foi em direção ao filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi. Você imagina, Davi devia ter aí 1,65 m, no máximo 1,70 m, e o filisteu 3 metros, gente. O filisteu também tinha caminhado e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. E o filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou. Esse camarada aí, que vem me afrontar, molezinha. Acabar com ele e o exército de Saul vai ter que se render. Olha bem. O filisteu então disse a Davi, né? O filisteu olhou, vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? Porque numa mão estava a funda e na outra mão o cajado. Era a arma que ele usava para defender o rebanho de seu pai. E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui
que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Olha isso, gente. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Olha a fé, hoje mesmo. Não tinha medo nenhum, porque fé não anda com medo, gente. Fé não tem como andar ao lado do medo, né? Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, lembrando que ele só tinha um cajado e uma funda. Cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. Olha o que ele falou. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu Deus. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Meu Deus do céu, gente. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse se apressou. Olha aqui um parêntese, para quem é da intercessão da batalha espiritual, você não espera o inimigo vir te atacar, não. O filisteu gigante se levantou, começou a caminhar. A palavra diz que Davi se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu, e Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda, né, a funda ela girava e jogava, e aí o que estava ali dentro, que era a pedra, ia em direção ao alvo. Atirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo aqui, gente, ó, aqui na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Olha, veja bem, quero que você imagine a cena. Ele tá lá rodando a funda, o cara tá nem aí, porque tá com espada na mão, só a espada dele pesava 7 quilos. Aí ele joga a pedra, claro que Deus conduziu, a pedra encrava aqui, ó. Encravou aqui, a pessoa, ela tende a tombar. Mas a Bíblia não está aqui dizendo que ele caiu assim, ó. Ele caiu com a cara no pó. Como a pedra, quando o atingiu, deve ter rodado o corpo de Golias e Golias caiu aqui, né? E ele caiu com a cara no chão. Meu Deus do céu, né? Assim Davi, verso 50, derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Lembrando que ele pegou 5, nem precisou. Com uma. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada. Lembra que ele não conseguia carregar a armadura de Saul, que era só do ombro para cima, maior que um homem comum? Agora Davi pega a espada do filisteu de 7 quilos, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Gente do céu, Moacir, a fé move montanha e a fé corta a cabeça de gigante. Porque foi a fé, gente. Fé desse menino, né? E aí, a palavra diz aqui: quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Maldito aquele que confia na força do braço, né, do ser humano, né? Nós confiamos no nome do Senhor. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus, saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu
e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Era como um troféu, né? Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? E Abner respondeu: juro por sua vida ao rei que eu não sei. E o rei disse: então pergunte, de quem é esse jovem é filho? E quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Olha isso, gente. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? E Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Capítulo 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas era filho do rei Saul, se ligou com a alma de Davi, numa profunda amizade. Gente, a palavra aqui está clara, gente, profunda amizade. Eu imagino que Jonatas, que era um jovem que também andava no conselho do Senhor, quando Deus mandou ele lá lutar e matou 20 filisteus. Agora ele vê um garoto que não sabe, que não é da guerra, que não está acostumado com a guerra, que não sabe manusear nem direito uma espada, vai lá e diz: não, ninguém afronta o exército de Deus vive e fica assim. Não mesmo, né? Você está vindo contra mim, mas eu é que vou contra você. Eu imagino que é como ter um herói lutando ao seu lado. Jonatas ficou impressionado, né? Então eles viraram grandes amigos, porque o amou com a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas não é como a sua própria alma, né? Como a gente ama a si mesmo, tem que amar o próximo. E muita gente tenta reverter o que está escrito aqui na palavra para falar de homossexualidade. Está repreendido em nome de Jesus, gente. Primeiro que isso era totalmente proibido em Israel, né? Era até passível de morte. Então, as pessoas têm a mente tão suja que pegam uma amizade verdadeira, bíblica, e quer inventar história, gente. Está repreendido, né? Oh, Deus, só Jesus. Então Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. E Davi saía aonde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. Olha isso, homens experientes de guerra, se bobear, até sobre os próprios irmãos de Davi, que desdenharam dele, né? E Davi era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Olha que coisa tremenda, gente. É só Deus mesmo, né? Só Deus. Verso 6. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando, com tamboris, com alegria e com instrumentos musicais. E as mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha isso, gente. Acabou que essa frase dessa música, desse cântico, deixou Saul indignado. Olha o que diz o verso 8. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Ô infantilidade, né, gente? Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino. Ali... Era dele mesmo? Já era dele, só que ele não sabia que ele era ungido, né? Mas, de qualquer maneira, para pensar, né? Inveja.
O que que destrói a amizade que o rei tinha por Davi? Inveja, gente. Até hoje isso é o que a gente acaba vendo dentro das igrejas. Ah, porque chamou ele, porque não me chamou, né? Porque essa pessoa já está na liderança e eu aqui sentada no banco. Irmãos, Davi não estava procurando honra, não estava procurando glória. Não estava. Deus deu justamente porque ele não buscava. Mas quem quiser a glória dos homens não terá a glória de Deus, né? Vamos lá, verso 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Satanás entrou ali, gente. Ele não via mais Davi com bons olhos. E no dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, já expliquei isso a você, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva na sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na lança na sua mão uma lança, que atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Não era brincadeira não, irmão. Não era fazer um furinho na túnica, não. Ele atirou para matar, porque ele estava com ciúme. Olha que coisa demoníaca, né? Meu Deus do céu. E aí, na continuidade do verso 10, ele diz: porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Não foi uma, foi 2 vezes. Verso 12. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia a saída e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. E vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles, né? O povo amava, né? Jonatas amava, mas no caso Saul estava morto de inveja, então já odiava. Verso 17. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha, eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, né, o Meolatita. Agora vê, amado, se não é parecida com a história de Sansão, que a moça foi prometida para Sansão, e aí o pai vai e dá para outro camarada. Verso 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Mas era uma armadilha, era uma tentativa de armadilha. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: estas foram as palavras de que Davi falou. Então Saul ordenou
que dissessem a Davi: o rei não desejava dote algum, mas sem prepúcios de filisteu, com vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. E quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, ele gostou da ideia de vir e ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou, partiu com seus homens, mataram 200 filisteus, trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse o seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. Mical, filha de Saul, amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi o seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito conhecido. Meu Deus do céu. Agora nós vamos para o 20, não é isso? 19. Hoje é até o 19? Ih, não, até o 20. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado. Amanhã cedo fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei, estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. E tornou a haver guerra. E Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em uma casa com a sua mão. Tinha na mão a sua lança. Peraí. Isso, com a sua mão. Tinha. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar de novo, né? Saul falou que não ia fazer, mas era mentira. Tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Verso 12. Então Mical desceu Davi por uma janela. Olha isso, gente. Tá igual aqueles espias, né? E ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo
e o cobriu com o manto. E quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Milcal disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: tragam Davi, mesmo que esteja na cama, para que eu mate. Uau! E quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas um ídolo do lar, com o tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? E Mical respondeu: porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. Ela não é boba, né, gente? Se ela diz: fui eu que dei a ideia dele fugir, matava ela, né? E ela queria se livrar disso. Verso 18. Assim Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava em Ramá. E lembrando que ao mesmo tempo que ele temia a Saul, ele também estava, né, preocupado, né? Davi estava ali preocupado com todas essas coisas que estavam acontecendo. Assim Davi fugiu, escapou, foi até onde Samuel estava em Ramá e lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem a Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outro mensageiro e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro, mas é burrinho, né, irmãos? Meu Deus do céu, não entende as coisas, né? Então, quando soube, então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, o qual também profetizava. Ia lá, né, para arrastar Davi, chegava lá, profetizava sobre a vida de Davi e não fazia nada do que Saul pediu. Então o próprio Saul foi a Ramá, e quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa do profeta em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. E também 24. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Lembrando que quando o Espírito do Senhor se apossou de Saul, assim que ele foi ungido para ser rei, lembrando, né, de que ele viveu a experiência de profetizar junto com os profetas. Então ele está resgatando isso, que é para ele continuar no poder, né? Jonatas. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar-me a vida? Meu Deus do céu. Jonatas respondeu: nada disso. Você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso.
para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Meu Deus, olha isso. Claro, se é o rei que quer matar ele, né? Tanto faz ser o rei do Filisteu ou o rei de Israel. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. E Davi disse a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, e em que, sem falta, deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência... Olha, gente, que doideira. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a boa família. Meu Deus. Você vê que é um misto, né? Um misto de intriga, de crise, né? De atentados. Daqui a pouco, né? Envolve alimentos, envolve a parte da alimentação. Meu Deus do céu. E lembrando que é Jonatas, né, aconselhando a Davi como que ele vai proceder, né? Aí no verso de número 7. Tá certo, Sônia, 7? Lua nova, quem sempre... É o 6. Capítulo É o 27. 7. Se ele disser, está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu em me fazer o mal. Use, pois, de misericórdia com este seu servo. Porque ele fizeste entrar contigo. É o 8. Não, aqui. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria para o seu pai. Claro, que ser morto por um homem que está fazendo justiça é uma coisa. Ser morto por um homem tomado de vingança é outra coisa. Então Jonatas disse: nada disso. Se eu de algum modo soubesse que meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou: quem irá me avisar se por acaso seu pai lhe responder asperamente? E Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. E eles foram. E Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável, Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quisesse fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Meu Deus. Se eu não o avisar disso e não deixar ir embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. Tá muito não, né? Vai ficar até possesso, gente. Verso 14. E se eu, então, ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco, nem jamais, né? Nem tampouco jamais afaste da minha casa a tua bondade. Nem ainda, quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. E assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo
pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E Jonatas disse a Davi: amanhã é festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. E eis que mandarei o moço e lhe direi: vá e procure as flechas. Se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para cá de você, tragas, então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz, e nada há do que temer. Porém, se eu disser ao moço: olha, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Então, se ele falasse: vem para cá, né, como quem está mandando o servo pegar as flechas, Davi viria. Se ele diz: vai embora, é que o negócio pegou. Entendeu? Era uma armadilha para Saul não desconfiar. É sim, Maria, Araci, essa passagem é lindíssima, né? Essa passagem fala do amor verdadeiro. Essa passagem fala desses amigos mais chegados do que irmão, né? Porque ele era o pai dele, mas ele estava defendendo a vida desse amigo, porque Deus fez isso. Deus inclinou o coração de Jonatas a amar Davi como um irmão, a ponto de que ele estava aqui, ó, defendendo o amigo mais do que o pai. Embora ele achava, né, pela conversinha do pai, que o pai não ia fazer nada com Davi, né? Então Davi se escondeu no campo, e sendo festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava: deve ter acontecido alguma coisa com ele e ele está cerimonialmente impuro. Certamente está impuro. Você vê que a gente é capaz de medir os outros por aquilo que a gente faz, né? Ele estava achando que o garoto estava impuro porque ele era um homem impuro, né? No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? E Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade e um de meus irmãos insiste comigo que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então, Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: seu filho de mulher vadia e rebelde. Eita. Amada, é como xingar um palavrão aqui no Brasil, tá? Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Aí entregou o ouro ao bandido, né, gente? Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas. Do jeito que ele fazia com Davi, ele atirou a lança contra Jonatas para matá-lo. Matar seu próprio filho, gente. E com isso Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Olha isso. Por isso Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão,
pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado, né? É quando, sabe quando a pessoa está tão chateada que ela perde a fome, né? Verso 35. Olha que coisa, gente. O homem estava aqui fingindo que estava defendendo o reino dele, que seria um dia o reino de Jônatas, e tentou matar o filho. Para ver que não prestava mesmo, né, gente? Meu Deus do céu. Na manhã seguinte, Jônatas saiu ao campo, no tempo combinado com Davi, e levou consigo um rapazinho. Então disse a seu rapaz: corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu, e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jônatas havia tirado, Jônatas gritou atrás dele: a flecha está mais para lá de você. Jônatas gritou mais uma vez: vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jônatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jônatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jônatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais, né? Então Jônatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a tua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jônatas voltou para a cidade. Né? Para ver como é até cruel quando alguém tenta olhar para a amizade entre Jônatas e Davi como homossexualidade, gente. Olha isso. Ele está dizendo aqui, ó, o Senhor, nós juramos, e o Senhor foi testemunha entre nós, né? E nós falamos isso. O Senhor seja testemunha entre nós e a descendência. Eles não estão aqui fazendo a coisa que um coração de carne quer fazer. Eles estão aqui diante do Altíssimo. E vocês acham que se eles estivessem aqui debaixo de pecado, gente, que Deus ia virar o rosto? Você viu que Deus não virou o rosto para os sobrinhos de Moisés, para os filhos de um sacerdote. O Senhor, ele ama o pecador, o ser humano, mas Deus não suporta o pecado. A todos os que pecam, Deus concede graça e misericórdia. Mas Deus não quer que você viva na prática do pecado, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quem peca vai se afastando de Deus. A Bíblia diz que Deus vira o rosto, já não consegue te olhar mais. Então, você acha que se Davi tivesse cometendo esse pecado, que inclusive estava na lei dos judeus, você acha que, Deus, tu é minha testemunha de boa aqui, né? Para você ver como o mundo tá cruel, gente, né? Que quer bagunçar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é pura e verdadeira. E ela é a única que verdadeiramente liberta. Mas muita gente usa essa palavra, inclusive dentro das igrejas, para encobrir o pecado da homossexualidade, gente. Sabe? Pecado para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Mentira é pecado, roubar é pecado, defraudar alguém é pecado, falar mal de alguém é pecado, e a homossexualidade também é pecado, né? As pessoas acham que a gente só implica como homossexual, né? Adultério também é pecado, né? Então, assim, e aquele crente que diz: não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, né? Então, assim, eu vou para o céu, mas fala mal dos outros? Vai não, gente. Vai não. Vai não. Que maledicência é pecado. E a gente também fala isso dentro das igrejas. E ninguém está tentando nos matar como tentam matar, dizendo que a gente é homofóbico, pelo amor de Deus. Né? O ser humano é muito bem-vindo.
Mas o pecado, como qualquer outro pecado, seja da mentira, do roubo, da desonestidade, todo esse pecado tem que sair das nossas vidas, da vida de cada um que entra na igreja do Senhor, seja criado no Evangelho ou seja um recém-convertido no mundo lá fora, né? Isso é palavra, gente. A palavra de Deus não muda e ninguém cala, ninguém vai calar. Tem que lembrar que a história, toda a história do Evangelho, ela está regada de prisão. Aí bota na prisão e Deus derruba os portões da prisão. Verdade. Aí bota na cova de leão, Deus faz leão jejuar, né? Aí coloca na fornalha 7 vezes mais ardente, que mata até quem jogou lá dentro da fornalha, mas quem está dentro da fornalha está passeando, como se tivesse, né, com o ar-condicionado ligado. Então, gente, as pessoas não sabem quem é Deus, não quer temer ao Senhor, né? Não quer servir ao Senhor, mas não mexe com Deus não, gente, porque ninguém imagina quem é o Todo-Poderoso, né? Quem é o Todo-Poderoso. E Deus quer salvar todo mundo, do pecadinho ao pecadão, né? Deus quer salvar a todo mundo. O Evangelho é para todos, mas o pecado não habita no arraial de Deus, sabe? Não habita. E aqui, ó, é um texto que nos mostra isso claramente, tá? Então, amanhã nós vamos estar lendo o capítulo 21, 22, 23 e 24, né? Nós já vamos indo para o final, né? Já vamos indo para o final. Hoje, nós terminamos o dia 91. 91 dias lendo. E amanhã, nós vamos para o dia 92, lendo 1 Samuel 21 a 24. Amanhã é 1º de abril, né? Que nós possamos viver essa verdade que liberta. Amém? Então vamos orar, gente, né? Se Deus é lindo. E aliás, né? Feliz Páscoa para você. Ainda dá tempo, porque são 23h57. Uma Páscoa abençoada para você. Ai, Bitinga, eu imagino, né, gente? Ibitinga, Monte Castelo, Auste. Gente, nosso distrito tá alinhadinho, né? Pastor aqui que não alinha no distrito, irmão, não vai conseguir ficar não, viu? Tô te dizendo isso aí, porque aqui tem que alinhar, irmãos. Aqui tem que alinhar. Aqui pastor tem que amar, trabalhar, cuidar, dar o sangue, né? E Deus é quem dá a vitória. Então vamos orar, gente, né? Hoje nós vamos estar agradecendo a Deus aí, né, pela Páscoa que Ele nos deu, marcou a vida da gente. Eu liberei sobre a igreja, sobre o nosso distrito, sobre a primeira região, né, o calendário de Deus, para viver tempos de bênção. Amém? Então vamos orar ao Senhor? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por esse tempo de leitura, porque chegamos até aqui, Senhor. A todos nós, eu tenho certeza que teus filhos e filhas também estão cansados, mas é tão bom, Senhor, tão bom ouvir umas histórias tão magníficas como o Senhor escreve, porque o Senhor escreve através da nossa vida, mas o Senhor escreve. Eu quero te agradecer por cada igreja, Paraíso 1, Senhor, a igreja, Senhor, de Ferramenta, né, de Bitinga, São Bernardo, Monte Castelo, minha igreja, porque nós vivemos o céu na terra. Amém. O céu baixinho, baixinho, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por nos amar, por nos comprar, por colocar essa data como um memorial eterno de geração em geração. Amém. Obrigado, meu Deus, porque isso é que nos dá certeza que toda a nossa casa será salva. Cedo ou tarde, eles virão para o Senhor. Eu declaro isso aqui, Pai. Ninguém descerá à sepultura, amém, sem confessar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pela salvação de vidas. Muito obrigado, Senhor, por podermos lembrar ao teu povo esse momento tão magnífico. Muito obrigado, porque eu vivi isso em Nova Iguaçu, de ver pela primeira vez que bombom e coelhinho de Páscoa não tem mais ver no nosso meio.
É só o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Recebe a nossa gratidão, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos continuar vendo o teu poder atuando nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, Senhor, para que tu sejas exaltado e glorificado, porque nós te amamos, Senhor. Deus abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, aqueles que precisam de um milagre. Hoje nós liberamos o mês de Nissan Abib, o mês, Senhor, de ser liberado milagre, Senhor. Que os milagres alcancem, entre pelas portas da nossa casa, possa curar vidas, salvar pessoas, Senhor, em nome de Jesus. E acima de tudo, que a tua palavra e o teu poder se espalhe na terra, Amém. Na terra brasileira, Pai. Que o mundo queira saber o que está acontecendo nessa nação. Que não haja mais como Satanás resistir. Que não haja mais como ele tramar planos contra nós. Porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Amém. Abençoa-nos, Deus. E nós seremos abençoados para testemunhar ao mundo quem o Senhor é. Eu abençoo cada um dos teus filhos e filhas e te agradeço por esses 91 dias na tua presença. Amém, Deus. Que a tua maravilhosa graça esteja sobre nós e que o mês de Nissan Abib se cumpra sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas igrejas, sobre o nosso distrito e sobre toda a primeira região eclesiástica. A palavra está ligada na terra, ela está ligada no céu. Em nome de Jesus, Amém. Amém e amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, que possamos descansar nessa certeza, nessa convicção, Amém. que Ele está conosco e que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Deus abençoe. Nos vemos amanhã, né? Ó, a pastora de Ceia está aqui. Seja bem-vinda, pastora. Amém. Deus abençoe sua casa e sua família. Não olhe para sua família como gente desgarrada. Olhe para sua família como povo que pertence ao Senhor. Amém? Ó, beijo. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.